Olá, professor. Espero que tenha tido um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo. Hoje eu, Ana Beatriz, venho juntamente com a Maísa Aquino e Rebeca Azevedo falar um pouco sobre as texturas musicais. Falando um pouco sobre a textura polifônica, ela pode ser caracterizada como aquela que utiliza duas ou mais melodias. Anteriormente, a música possuía apenas uma melodia, e no intuito de enriquecê-la, na Idade Média, começaram a desenvolver essa segunda, e a partir de um tempo, ela foi ficando cada vez mais rebuscada, tendo como seu auge no Barroco e o seu músico mais conhecido, o Bach. A música era assim, possuía apenas uma melodia, e passou a ser assim, um pouco mais complexa. Notaremos agora, na música que colocaremos de Bach, a presença da polifonia, em que essa música começa inicialmente com apenas uma melodia e ao longo dela o seu número de melodias vai aumentando. Aqui é a Rebeca Azevedo e agora eu estarei falando um pouco sobre a textura homofônica, que foi embrionada desde o período renascentista. Bom, essa textura se dá usando as 4 vozes da melodia que se movimentam em um mesmo ritmo, dando a impressão de um bloco de notas sendo tocado. E ela usa verticalização na organização de suas notas, como podem exemplificar essas imagens. Ou seja, é uma textura composta por diversas vozes em que uma delas, a melodia, destaca-se das demais, criando assim um acompanhamento de fundo. E, se todas as partes têm o mesmo ou quase o mesmo ritmo, então a textura homofônica pode ser descrita como homorrítmica. Além disso, pode-se observar que atualmente a maior parte das músicas populares brasileiras são homofônicas, desde João Gilberto e Tom Jobim a Nando Reis e Jorge Mateus, pois geralmente elas usam os acordes ou blocos de notas como acompanhamento para uma melodia principal. Logicamente, uma obra escrita ou fonográfica pode possuir momentos polifônicos, momentos monofônicos e, posteriormente, consolidar-se em uma textura homofônica. Trata-se, então, de uma prática musical muitíssimo consolidada nos dias de hoje. E para exemplificar um pouco da homofonia, eu trouxe a música Toccata and Fugue in the Minor, que, com a formação dos acordes e principalmente pela característica da verticalização da textura, ela trata-se de uma música homofônica. Olá, meu nome é Maísa e eu espero que esteja tudo bem. Agora eu vou destrinchar um pouco sobre a textura heterofônica. Bom, a começar pelo fato de que hétero vem de diferente e fonia vem de som, ou timbre da voz. Como uma das texturas musicais mais complexas, a heterofonia é um tipo de textura caracterizada pela variação simultânea de uma linha metódica singular. Em outras palavras, a gente pode dizer que essa textura musical, ela se caracteriza com a utilização de vários instrumentos tocando a mesma melodia com diferentes ornamentações, embora às vezes seja mais uma maneira de executar uma música que é a base monofônica que a textura propriamente dita. Essa textura, ela se baseia em variações simultâneas da mesma melodia ou enlace, como eu já disse. A heterofonia é um estilo da homofonia na prática do orgânum primitivo do final do século IX, na qual uma voz canta a melodia principal
e a outra segue em moção paralela e simultaneamente a mesma melodia, respeitando o tempo original da melodia da voz principal, mas de uma forma ornamentada e ora não ornamentada. Pode-se haver uma terceira voz que duplica uma das duas vozes. Essas variações elas podem ser notadas ou improvisadas. É o princípio da harmonia, mas ainda sem movimento de contraponto, que caracteriza a polifonia mais tarde. A heterofonia ela é um tipo diferente da polifonia. Nessa textura, a gente tem um material rítmico melódico estruturado em linhas de formas diferentes. Em outras palavras, novamente, a gente tem a mesma melodia articulada de forma diferente em duas ou mais vozes. Dentre as texturas apresentadas, a heterofonia é a mais difícil de ser encontrada. Agora, segue um exemplo de textura heterofônica. Bom, digamos que resumir as texturas musicais em apenas algumas é a mesma coisa que reduzir todo o nosso universo musical em apenas algumas possibilidades, ou seja, monodia, polifonia, homofonia e heterofonia não são suficientes para explicar as diversas possibilidades de textura que uma música pode ter. A gente deve ter consciência de que a gente reduz algumas possibilidades só por questões didáticas, para facilitar a assimilação dos próximos conteúdos. E é isso, a gente não deve limitar a música ou as texturas musicais. É isso, eu espero que tenham gostado da nossa apresentação. Até a próxima e muito obrigada!